Filha sair sozinha de casa. Se ela não chega certinha, ela já fica preocupada. Vale a pena ter coragem. Mulheres que denunciam estupradores interrompem crimes em série e recebem ajuda. Polêmica ao vivo em nossos estúdios. Prender e soltar o maníaco foi erro da polícia ou simples cumprimento da lei? E a beleza e o lirismo de um comercial chamam a atenção para uma doença que pouca gente conhece. São Paulo é meu pedaço, está na hora da SPTV. Boa tarde. Francisco de Assis Pereira esteve nas mãos da polícia em fevereiro, quando depôs sobre o desaparecimento de Isadora Frankel, mas foi liberado. Voltou para as ruas, continuou matando. A pergunta que fica no ar é: será que houve falha na investigação? O pai de Isadora acha que sim. O doutor Gabriel César Deinelas é um dos nossos convidados aqui no SPTV. Ele é do Ministério Público, que é a instância encarregada de investigar essa denúncia sobre a ação da polícia. Boa tarde, doutor Deinelas. Boa tarde aos senhores e seus ouvintes. Boa tarde. Boa tarde. E ao lado do promotor está a delegada Gislaine Doraide Ribeiro Pato, da Delegacia da Mulher. Doutora, com a sua experiência em casos de estupro, daria para a gente traçar o perfil de um possível maníaco sexual? Olha, é difícil afirmar-se nesse sentido, porque a maioria das vezes dos estupros que nós temos verificado, não existe necessariamente uma conduta específica. O estuprador, ele é normalmente uma pessoa aparentemente comum. Ele é uma pessoa comum. Bom, a gente volta a tratar desse assunto daqui a pouco, porque foi identificada oficialmente mais uma vítima do maníaco do parque. É Rosa Alves Neta. O repórter Edson Castro está lá no Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo e tem mais informações. Aí, Edson. É isso mesmo, Chico. Das 9 mulheres encontradas mortas no Parque do Estado, a Rosa é a 5ª vítima que foi identificada. As outras moças foram a Raquel Mota Rodrigues, Selma Ferreira Queiroz, Elisângela Francisco da Silva e a Patrícia Gonçalves Marinho. Um outro corpo pode ser identificado pelo IML. É da professora de dança Michele dos Santos, que usava um aparelho. Falta a confirmação do IML. Ontem, o motoboy Francisco de Assis Pereira, acusado de ser o maníaco do parque, ele prestou um depoimento de mais ou menos 2 horas. Ele deu detalhes sobre a morte de Raquel Rodrigues. Francisco de Assis Pereira contou detalhes de como conheceu e matou a balconista Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, em janeiro deste ano. Ele falou durante 2 horas ao delegado Sérgio Alves e revelou: antes de encontrar com Raquel, ele tentou conquistar uma outra garota. Seria uma garota de cabelos curtos e, conforme palavras dele, seria uma moça de seios fartos, e ele tentou atraí-la para o parque. No entanto, como ela tinha uma festa para ir, ela acabou não acompanhando. Francisco foi para o metrô, conversou com Raquel e a levou para o Parque do Estado. Ela, inclusive, pediu para que ele não fizesse nada com ela, até que em determinado momento ele mandou que ela retirasse as roupas, e ele tem dúvida quanto se manteve ou não relações sexuais com ela. Ele diz apenas que, após esganá-la, ou seja, ele usou as mãos para matá-la, e dali ficou cerca de meia hora ainda abraçado ao seu corpo já morto. O motoboy revelou também o tipo de conversa que usava para atrair as vítimas. O que ela gostaria de ouvir? Se ela disser, por exemplo, que gosta de avião, ele vira piloto. Ele negou que tinha preferência por morenas de cabelos compridos. Ele falou: não, é que nem sempre. Eu abordava qualquer mulher que me atraísse. O requisito para ele seria os seios fartos e o corpo farto. Para o delegado, Francisco disse por que matou Raquel. No caso da Raquel, ele não queria vê-la sofrer muito, então ele mata, para depois efetuar mordidas. Uma confusão de sentimentos ali, ele chora, certo? Ao mesmo tempo, seria um choro cínico, irônico até. Francisco de Assis Pereira está nesse momento aqui na cela do Departamento de Homicídios da Polícia Civil no centro da cidade. Logo mais, lá pelas 5 horas da tarde, ele vai ser interrogado novamente. Agora sobre um outro caso, uma outra vítima. Desta vez sobre Patrícia Marinho, uma moça de 24 anos que também foi morta no Parque do Estado. Mona Dorf. Obrigada, Edson.
E onde está guardado um dos maiores criminosos da história de São Paulo? O raio-x do Palácio da Polícia, um prédio de 20 andares no bairro da Luz, centro de São Paulo. Trabalham no prédio de 20 andares 3.000 funcionários que, durante casos como o do maníaco do parque, entram na rotina do silêncio. Informação e acesso só com autorização. Francisco de Assis Pereira está preso no subsolo. O prédio é dividido da seguinte forma: mezanino, primeiro e segundo andares, é onde está o Departamento de Informações da Polícia. Nos andares terceiro, quarto, quinto e sexto, fica o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que cuida dos crimes do maníaco. Nos andares sétimo e oitavo está o Departamento de Narcóticos. No nono, a Delegacia Geral. Nos andares 10º, 11º, 12º e 13º, funciona a administração da Delegacia Geral. No 14º está o Departamento de Planejamento. No 15º, 16º e 17º, funciona a Comunicação Social. O Centro de Operações está no 18º andar, enquanto a Divisão de Comunicações fica nos 2 últimos andares. Quando vai depor no 4º andar, Francisco de Assis Pereira usa este elevador privativo, que serve somente aos delegados. A prisão dele obrigou a equipe CESU, que cuida do caso, a mudar de sala. Eles estão agora na antiga carceragem, onde o espaço é maior. O tratamento a Francisco de Assis Pereira inclui ainda escolta de vários policiais. Para este delegado aposentado, que durante 25 anos trabalhou no prédio, é comum a mudança da rotina. Foi assim no caso do bandido da Luz Vermelha, que há 30 anos foi preso por ter feito 80 assaltos. Nós permanecemos dentro do prédio 72 horas. Nós mandamos vir as refeições aí, montamos todo o esquema e tivemos muita sorte. Em casos como o do maníaco do parque, o experiente delegado diz que há sempre uma lição. Sempre o bem vence o mal. Em seu primeiro depoimento oficial à polícia, Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, contou em detalhes como assediava e como matava suas vítimas. Durante o SPTV, você vai ouvir trechos desse depoimento que foram narrados pelo repórter José Roberto Burnier. No primeiro, Francisco fala de 2 vítimas, Isadora Frankel, ainda não identificada pela polícia, e Rosa Alves Neta, identificada hoje pela manhã. Burra, idiota, não imagina o que te espera. Estava achando interessante enganar minhas vítimas. Era um jogo de sedução. Eu colocava para elas um mundo de fantasias. Deixei meu telefone atrás do cheque de Isadora porque queria ser descoberto e até contaria sobre a morte de Raquel. Mas quando fui à delegacia, fiquei com medo e menti. Só me lembro de uma que se chamava Rosa. É uma frieza tremenda, né? Doutor Gabriel Deinelas, o senhor acha que quando ele foi preso pela primeira vez, não daria para a polícia ter desconfiado que ele tinha algum desequilíbrio, algum desajuste? Acho difícil, pela experiência que se tem, quando uma pessoa é interrogada na polícia, detectar-se de início se ela tem algum desvio. Inclusive porque é normal que qualquer pessoa fique nervosa, às vezes até gagueje, se sinta de qualquer forma constrangida por estar naquele local. Mas, doutor, a gente acabou de ver aí no trecho narrado do depoimento que ele deixou o telefone atrás do cheque da Isadora. Uma pessoa que tinha desaparecido. Isso já não seria suspeito? Veja, nós estamos começando a analisar o inquérito, acho que a partir de hoje, quando chegarem as cópias. A priori, eu não sei se no momento em que ele estava sendo ouvido a respeito do estelionato, a polícia já sabia que a Isadora já estava desaparecida. Isso tudo nós vamos ter que analisar, estudando todo o material que requisitamos. Bom, e será que a polícia já ouviu, a senhora já ouviu algum estuprador com este perfil? Não que seja tão violento, com resultado tão trágico, mas com esse perfil? A gente vai falar disso daqui a pouco. A seguir, você daria queixa se fosse vítima de estupro? No próximo bloco, você vai ver um depoimento de mulheres que tiveram coragem de denunciar o crime. Ao vivo de Sorocaba, uma entrevista com o pai do estudante queimado, que está agora na mesa de cirurgia. E direto do Globocop, helicóptero da Rede Globo, informações sobre o trânsito esta manhã. Fala, comandante, muita névoa, hein? Chico, nós sobrevoamos agora a zona sul da cidade, nas proximidades da represa Guarapiranga. Muita névoa, tem campo de mato permaneceu fechado praticamente a manhã toda.
20 a 1000. A medicina não tem fronteiras. Para ter o melhor da medicina, 24 horas por dia, esteja onde estiver. Ligue a 1000, 3061 1000. O pai, ele foi encontrar a Madalena. O romance de Álvaro e Madalena volta com força total. Ai, que cena mais romântica. Nesta quinta, 6 da tarde. Era uma vez. Na rua, durante o Jogo do Brasil na Copa, Francisco de Assis Pereira conheceu a balconista Selma de Queiroz. Você ouve agora mais um trecho do depoimento do maníaco. Selma estava aterrorizada, o que me deu muito prazer. Quanto mais o terror aumentava nos olhos da Selma, mais eu fazia um carinho enganoso, um sentimento macabro que dominava aquela coisa boa que eu tinha. Tentei deixá-la com vida, mas a vontade ruim foi mais forte. Eu não me importei nem um pouco com o sofrimento de Selma. 7.000 mulheres registraram queixa de estupro registraram nos últimos 3 anos nas delegacias da capital. Mas o número de vítimas pode ser muito maior. A vergonha e o medo ainda deixam impunes muitos criminosos. Mulheres solteiras a caminho do trabalho ou de casa. Essas são as vítimas mais comuns de abuso sexual. Nas delegacias, as histórias contadas são muito parecidas. Aí ele veio, ele colocou a arma por dentro da blusa e colocou a mão aqui, no pescoço. E saiu me carregando. Aí eu fiquei apavorada, né? Comecei a falar, para. E ele não parava. Muitas vezes o agressor é da própria família. Foi o primo do meu marido, né? Me atacou, né? Eu não podia esperar isso dele. A gente sempre foi amigo, né? Em todas, um sentimento comum. Vergonha e revolta. São poucas as mulheres que conseguem superar tudo isso e denunciar. Mas quem toma essa atitude recebe ajuda. O alívio de Cleide veio depois que ela tomou num hospital um coquetel de remédios para evitar doenças e gravidez. Eu cheguei em casa assim, pensando já que eu não corria mais risco nenhum. Você acha que é importante denunciar? Nossa, como é? Porque se a pessoa sofre um ato desse e não denuncia, o cara continua fazendo o mesmo que fez comigo, por exemplo, né? Um cara desse tem que ser punido. Sandra, uma das mulheres atacadas pelo maníaco, só contou sua história depois que a polícia encontrou a carteira de trabalho dela no Parque do Estado. Hoje, ela sabe como é importante denunciar. Ocorreu em novembro. Teve mais vítimas de novembro para cá. Se eu tivesse denunciado, talvez elas estariam vivas, talvez, não sei. Ela conta que aceitou o convite para tirar fotos no Parque do Estado porque precisava de dinheiro. Ele tinha me oferecido R$700, para mim já estava de bom tamanho. Ao chegar à mata, que ele então se transformou, eu sentia medo, eu precisava bolar alguma coisa na hora para mim sobreviver. E só escapou com vida porque teria mentido que tinha AIDS e falou o tempo todo do filho. Eu creio que ele tenha se comovido com a minha história do meu filho, porque ele vivia falando, não vou te matar, eu não vou te matar, ao mesmo tempo falava, eu sou um psicopata, você não cala a boca, eu vou te matar. Hoje, Sandra tenta reconstruir sua vida. Está mais aliviada em saber que o agressor está preso, mas diz que vai conviver com medo para toda a vida. A minha dor nunca vai passar. Doutora Gislaine, por que essa dificuldade de contar? A polícia. Veja bem, a mulher, ela, primeiro por causa até da própria sociedade, que sempre colocou a mulher numa situação desagradável nesse sentido. A mulher tem vergonha de denunciar, porque ela tem vergonha da opinião das pessoas também. É algo muito íntimo, apesar da revolta, até do trauma, ela se sente envergonhada de repente ser julgada também. Ser julgada também como vítima e como alguém que provocou aquela situação. Sim, exatamente. Quer dizer, é difícil ela chegar a uma delegacia onde só existem homens. Quantas delegacias, quantos lugares as mulheres têm em São Paulo hoje
para denunciar? Tem delegacia da mulher onde fica? Nós temos várias delegacias da mulher na capital de São Paulo, temos no interior e temos também na região do Demacro. Só na capital de São Paulo, na Zona Leste, que é a delegacia que eu atuo, fica na Zona Leste. Nós temos 3 delegacias da mulher. E tem uma delegacia que é a delegacia central, a primeira delegacia da mulher, ela atende 24 horas por dia e abrange São Paulo. Mas uma pessoa, uma mulher que tenha sido vítima de estupro ou ameaçada de estupro, ela pode pegar o telefone, ligar, vamos supor, para 190 e perguntar, eu estou em tal bairro, em tal região, onde tem uma delegacia da mulher mais próxima? Eles fornecem até o telefone das nossas delegacias, dependendo da região onde eles indicam aonde a pessoa deve procurar. Ok, nós vamos voltar a essa questão da orientação. E daqui a pouco, Mona, ela vai falar pra gente sobre a experiência que ela teve com um estuprador que foi lá à delegacia e ela vai contar um pouco desse caso para nós daqui a pouquinho. Mas vamos a outro assunto grave. Foi operado hoje cedo em Sorocaba um estudante de medicina queimado pelos colegas. Rodrigo participava de uma brincadeira que passou dos limites. Rodrigo Pettini, de 19 anos, teve queimaduras de 3º grau no peito e nos braços. A maratoma é uma brincadeira comum entre os estudantes de Sorocaba. Os jovens correm de uma república estudantil a outra, tomando muita cerveja e cachaça. Rodrigo não aguentou e desmaiou. 3 colegas jogaram álcool no rapaz e depois atearam fogo. No depoimento à polícia, os 2 estudantes de medicina acusados de jogar álcool em Rodrigo negaram envolvimento no caso. O médico, que teria acendido o isqueiro, deve prestar depoimento hoje à tarde. E vamos falar agora com o pai de Rodrigo, que acompanhou a cirurgia do filho no Hospital Regional de Sorocaba. O repórter César Barroso está lá ao lado de Mário Pettini. Boa tarde, César. Como é que foi a cirurgia, hein? Boa tarde. A cirurgia durou 1h30 e terminou há poucos minutos. O estudante Rodrigo Pettini, de 19 anos, já está no quarto. Qual a informação que os médicos passaram para o senhor sobre o estado dele? Ele sofreu a primeira das cirurgias, mas sofrerá mais 4 ou 5 ainda. E o que é que foi feito? Uma cirurgia reparadora dos tecidos lesados, né? E como é que está o seu estado emocional agora, nesse momento? Eu estou muito abalado, mas extremamente forte, porque eu quero justiça nesse caso. E o que é que o senhor está fazendo? Com quem o senhor tem conversado? Nós procuramos todos os meios de divulgação, inclusive a internet, e pedimos a colaboração de todos para que nos ajudem nesse caso. E a reitoria da universidade tem ajudado? Muito, muito. Através do Dr. Antônio Carlos Roca, ele tem colocado a faculdade, os médicos, todos à nossa disposição. E o que o senhor acha que aconteceu na realidade? Um ato imbecil, um ato covarde, um ato que não tem qualificação de gente que está treinada para salvar a vida e praticamente por pouco não tira a vida do meu filho, né? Agora, o senhor escolheu Sorocaba, disse que seu filho deveria estudar em Sorocaba, né? O senhor sugeriu isso a ele, né? Logicamente, meu filho entrou na faculdade com praticamente 17 anos, era muito imaturo, então eu procurei protegê-lo. Ok. Obrigado pelas informações, doutor. Chico Pinheiro. Bom, e hoje é dia de música clássica. Todas as quintas-feiras, a Orquestra Sinfônica do Estado se apresenta no Teatro São Pedro, onde está a Rosângela Santos acompanhando o ensaio que acontece agora. Ainda bem, né, Rosângela? Com tanta violência você está cercada de música, isso é bom. Olha, e pelo ensaio o concerto vai ser uma beleza. Esta semana, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresenta 2 compositores russos que não são muito conhecidos do grande público, Rachmaninov e Shostakovich. Este é o concerto para violino e orquestra de Shostakovich. Na regência, o maestro húngaro János Fürst, conhecido na Europa, é a primeira vez que vem ao Brasil e só vai fazer 2 apresentações aqui em São Paulo, aqui no Teatro São Pedro. O solista é o violinista brasileiro Cláudio Cruz. E nestas apresentações, um dos objetivos é justamente mostrar música clássica de boa qualidade, pouco divulgada. Hoje, a apresentação vai ser às 9 horas da noite e sábado, às 4h30 da tarde. Os ingressos custam R$10 e as bilheterias aqui do teatro ficam abertas de quarta a sábado, das 2 às 6 da tarde. O teatro fica aqui na Rua Barra Funda, 171. E todos os fins de semana tem apresentação. Chico. Tá aí, grande dica de lazer que é a cultura. E você vai ver a seguir. O nosso Globocop está sobrevoando São Paulo. Atento às imagens. Alguma novidade, comandante Costandi? Bom, nós estamos aqui sobrevoando o centro empresarial, trânsito na Marginal muito tranquilo, mas estamos acima do nível da poluição, a mais ou menos 450 metros de altura.
Drogaria São Paulo sabe como agradecer a preferência de seus clientes. Dá cheques prêmio que são trocados por televisores 29 polegadas, bicicletas ergométricas, purificadores de água, fornos elétricos, secadoras de roupa. Onde eles arrumaram dinheiro para comprar tudo aquilo? Eles ganharam da Drogaria São Paulo. E também viagens para Miami com acompanhante. Miami? Drogaria São Paulo, rápido! Você não pode perder Caetano Veloso no Ibirapuera, continuando Bom Music 98, neste domingo, 16 horas. Os livros são objetos transcendentes. Dia 15 de agosto é o Dia Nacional da Multivacinação. Todos os menores de 5 anos serão vacinados contra a paralisia infantil e deverão atualizar as outras vacinas. A Secretaria Municipal da Saúde colocará à disposição 316 locais para vacinação nas unidades do PAS, Plano de Atendimento à Saúde da Prefeitura, e nos postos satélites, das 8 às 17 horas. Leve seus filhos menores de 5 anos e a caderneta de vacinação. Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde. Nas Casas Bahia, você compra agora e começa a pagar só daqui 45 dias. Lavadora de roupas Brastemp lava até 5 quilos, 6 pagamentos de R$ 154,10 mensais. Você não pode perder. Pode? Casas Bahia. Uma tripulação super pirata. Agitando pra valer numa viagem muito louca. Vamos afundar! Aprontando em alto mar. Hoje, na sessão da tarde. E a estudante Elisângela Francisco da Silva saiu de casa para ir ao shopping patinar. Nunca mais voltou. Não me lembro de ter matado outra mulher perto do corpo da Patrícia, mas gostaria de olhar fotos para melhor avaliar. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. A doutora Gislaine falava que já esteve como delegada interrogando com maníacos com perfis semelhantes. Como é que foi isso? Como é que é isso? É interessante. O ano passado nós tivemos na delegacia vários casos de estupro e depois nós conseguimos, inclusive, prender o elemento, o delinquente. A abordagem que ele fazia era a seguinte: ele ficava próximo a uma agência de empregos, então ele escolhia a potencial vítima. A vítima, aí quando a vítima saía da agência, ele estava por ali e falava: eu te vi lá em cima, você também está procurando emprego, que dificuldade. Então, ele tentava captar a confiança da vítima. Oferecendo emprego. Dizendo que estava na mesma situação e depois, então, dizia a ela: olha, o meu irmão trabalha numa empresa em Guarulhos, se você quiser, vamos até lá, porque eu sei que está tendo vaga para alguma coisa. E para onde ele levava as vítimas? Olha, por incrível que pareça, a pessoa era levada de trem e conversando o percurso todo, mais de 40 minutos, várias estações, até o Parque Ecológico, que fica para o lado de Guarulhos, ali, Combiga, naquela região. Ele então... Quer dizer, é um parque também, né? É um parque. Então ele captava a confiança da vítima no centro, na sociedade toda, onde tem várias pessoas. Conseguia convencê-la a acompanhá-lo e só depois, depois de andarem vários minutos até um percurso assim, um trajeto até difícil, nós estivemos acompanhando o local, fizemos o local. E passavam por cercas, por buracos, umas coisas assim, muito absurdas, até chegar no local ermo. Chegando ali é que ele mostrava a violência. A pessoa não tinha mais para onde recorrer, para onde fugir e acabava sendo estuprada. Foram várias pessoas vítimas desse estuprador. Exatamente, por conta das denúncias, graças a Deus elas denunciaram, fizeram o retrato falado. Houve a possibilidade dele ser detido, dele ser preso e está preso até hoje. Bom, é claro que a gente sabe, né, que São Paulo não é só isso. É claro que não. Né? Esse é um lado dramático da cidade grande de São Paulo, como de Nova York, como de várias cidades grandes do mundo. Né? Esse é um lado dramático, um lado que é real. Né? E a gente está contando essas histórias aqui. Eu pedi à doutora Gislaine que falasse sobre isso, que a gente tem, inclusive, nesse momento, doutora Gislaine, muitos adolescentes, muitas jovens, muitas mães assistindo o SPTV.
é para que as pessoas fiquem mais cuidadosas, para que as pessoas... Né, inclusive, Chico, porque ele não tinha essa imagem, essa cara de estuprador que a gente está vendo agora. Ele é uma pessoa absolutamente normal, um asa até que brilhava nas pistas. Agora, é preciso que haja cuidado, mas ao mesmo tempo isso não sirva para as pessoas na cidade, onde as pessoas já vivem muito individualmente, né? Elas se neguem a um relacionamento, a conhecer, a conversar, a conviver, a serem solidárias. Né? Precisa tomar precauções. Bom, novas imagens de um grande patinador, ele que era tranquilo, como disse aqui a Mona, um grande patinador que se entregou ao crime. Francisco de Assis Pereira morou também em Bauru e a polícia investiga se ele está por trás de mortes misteriosas de mulheres também naquela região. As imagens em VHS feitas há 6 anos mostram Francisco de Assis Pereira como estrela de um show de patinação em Bauru. Com os cabelos coloridos, o maníaco fez fama na cidade como instrutor de patinação. Ele morou em Bauru de 90 a 92 e de agosto a novembro de 95. Agora, a polícia está vasculhando os casos não esclarecidos de mulheres desaparecidas e assassinadas no interior de São Paulo. Há suspeitas de que o maníaco possa ter agido na região de Bauru. O primeiro inquérito que saiu da gaveta foi o que investiga as mortes das irmãs Eva, 16 anos, e Maria Aparecida de Souza, de 12. Elas foram mortas há 1 ano e meio. Os corpos, descobertos já em decomposição, estavam no matagal, na cidade de Macatuba. Um fato que chamou a atenção, que é da semelhança do caso, delas terem sido encontradas num matagal, na beira de um rio, semelhante com a área do parque lá em São Paulo. Na época do crime, Francisco não morava mais em Bauru. Mesmo assim, é tratado como suspeito pela polícia. Hoje, 2 pessoas devem ser ouvidas pela Delegacia de Investigações Gerais. E a polícia de Bauru diz que as pessoas que vão ser ouvidas hoje conviveram com Francisco de Assis Pereira no período em que ele morou lá em Bauru. Os nomes não foram divulgados. Um texto consagrado do teatro inglês chega a São Paulo. Trata-se da peça Os Matadores, que discute a violência a partir do conflito de 2 assassinos profissionais. 2 matadores profissionais. Nós olharemos para ele, ele não dirá nada. Ele olhará para a gente. Nós olharemos para ele. Esperando a próxima vítima chegar. Ninguém vai falar nada. Conversando sobre trabalho. Você me viu alguma vez ocioso? Eu nunca estou ocioso. O texto foi escrito pelo dramaturgo inglês Harold Pinter há 41 anos e já foi montado várias vezes nos Estados Unidos e na Europa. O cenário é o porão de um restaurante. A história, uma discussão sobre o ser humano. Tem uma coisa, um motivo, uma coisa que estimula algo dentro das pessoas que a gente não conhece. Que a gente se surpreende quando isso acontece. Que é o que demonstra nessa peça. É quando a pessoa chega no limite e extrapola isso. E aí? Deixou de ser humano? O conflito entre os 2 personagens vira quase um duelo. O fim da peça assusta todo mundo que assistiu fala, nossa, é muito surpreendente, porque há uma mudança dos 2 personagens. Vai lá e acende a chaleira. Mas como é que eu posso acender uma chaleira? É um modo de falar, o Gans é um modo de falar. Nunca ouvi isso. Acender a chaleira, todo mundo fala isso aí. Eu acho que você está errado. Você quer dizer com isso, hein? E a peça está em cartaz no Teatro Cacilda Becker. Chico. Uma forte névoa cobriu a capital e foi assunto do paulistano hoje cedo. Helene, o que é que provocou todo esse nevoeiro? Você que está aí especializando-se na meteorologia. Olha, Chico, esse nevoeiro foi causado por uma frente fria que está passando aí pelo litoral e que, na verdade, deixa muita umidade no ar, causando um forte nevoeiro. Hoje o nevoeiro foi forte na Serra. Quem desceu para a Baixada Santista teve que enfrentar a Operação Comboio. E essa névoa também mudou o cenário aqui da capital. Os prédios amanheceram encobertos e quase não dava para ver as antenas da Paulista. Na Marginal Tietê, o nevoeiro também foi forte. O rio desapareceu no horizonte. Durante toda a manhã, o Campo de Marte ficou fechado. O sol demorou a aparecer e, mesmo assim, só meio tímido entre as nuvens. E vamos ver a previsão para esta tarde. O ar seco e quente que cobre o sudeste está desviando a frente fria para o mar. Agora, no início da tarde, o sol aparece forte apesar da névoa. E ainda a previsão de chuva para o fim do dia. A temperatura diminui um pouco. A máxima hoje não passa de 25 graus em Diadema e 27 em Osasco, Guarulhos, Arujá e Capital.
A seguir, mães cada vez mais apreensivas. Os crimes do maníaco do parque mudam a rotina de quem tem filha adolescente. E o indiciamento do ex-sargento acusado de mandar matar um delegado. Imagens aí ao vivo, imagens da Rede Globo, Avenida Paulista. Você vê agora, 12h30. Como encontrar 370 mil informações garantidas? Dona Cristina, onde eu acho uma empresa de informática? Doutor Carlos Alberto, informática começa com que letra? Papel para fax, Dona Cristina, onde é que eu acho? Fax começa com que letra, doutor Carlos Alberto? Dona Cristina, e trabalho? Começa com que letra? Listas amarelas Telesp-Oesp. Informação garantida de A a Z. O seu plano de saúde tem cirurgia plástica. O único plano de saúde completo que inclui também cirurgia plástica. É a Saúde Unicor pensando em você. Ligue já, 884-8000. Saúde Unicor, 884-8000. Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Dia 23 de agosto, junte-se aos atletas do Brasil e do mundo. Participe! R$80 mil de prêmios em dinheiro e mais 4 Fiat Palio EX 0 km. Inscreva-se até 15 de agosto nas principais agências dos Correios ou pelo telefone 0800 21 43 50. Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Oferecimento Fiat Maré. Surpreendente em tudo. E Sedex. É dos Correios. Mandou, chegou. A noite de amor com César deixou Marta nas nuvens. Nós nos deixamos levar por um sentimento tão bonito que tomou conta de nós dois. Mas Lúcia sentiu o golpe. Onde é que você passou a noite? Hoje, depois do Jornal Nacional, Torre de Babel. A gaúcha Raquel Mota Rodrigues veio tentar a sorte em São Paulo e conheceu um motoboy de boa conversa. Era noite e eu já estava começando a ser tomado pelo meu lado negro. Perambulei por vagões do metrô, caçando como um predador. Eu torcia para que Raquel tivesse desistido da espera, pois se ela esperasse, iria ser morta. Jovens sozinhas nas ruas, mães preocupadas em casa. O medo já era grande e depois dos crimes do maníaco do parque, só aumentou. Moças morenas de cabelos cacheados. O perfil predileto das vítimas do maníaco do parque é bastante comum. Quem tem filha que se encaixa nessa descrição está com medo. E mesmo que não seja o tipo, a preocupação é igual. Hoje nós conversamos com algumas mães da Vila Talarico, na Zona Leste, que têm acompanhado o noticiário sobre o maníaco todos os dias. São donas de casa com filhas que têm de 14 a 25 anos e que mais do que nunca não param de dar conselhos às meninas. Eu sempre falo para ela, toma cuidado com pessoas estranhas, não dá nem sequer informação. Não assim, deixar com que as pessoas se aproximem e, por exemplo, entrar em carro de pessoas estranhas, não fazer nada disso. E mesmo que conheça algum amiguinho, não sair com eles por aí, para qualquer lugar, sem antes identificar, falar onde que vai, tudo. A noite de vocês mudou bastante? Vocês não dormem mais da mesma forma? Ficam preocupadas? Está diferente agora? Tive pesadelo, acordei com lágrimas, chorando de pensar que poderia ter acontecido com a minha filha. Fiquei assustada. A gente já tinha esse medo antes. Depois, então, o medo duplicou, triplicou. Você está trancando mais a sua filha? Ah, eu tô. Agora eu só saio assim, mais de dia. E mesmo assim eu procuro sempre estar em turma, com bastante primas, bastante colegas. Se ela não chega certinha, eu já fico preocupada. E quando não se falar mais nesse maníaco, vocês temem que as filhas não fiquem mais tão cuidadosas, tão espertas como agora? Eles trabalham muito em cima da vaidade da menina, né, da sedução. Eu estou questionando não a segurança, né, da menina na rua, mas a cabecinha dela, como é que ela vai trabalhar isso? Apareceu agora na reportagem este maníaco, só que não existe só este maníaco. Já existiram outros e existirão outros também. Então, assim, o que cabe a nós, mães, é não esquecer disso jamais. É estar sempre atenta.
Pois é, doutora Gislene, mais alguma recomendação rapidinho? As pessoas realmente não podem baixar a guarda. Não quer dizer com isso que elas também não convivam mais com as pessoas. O que chama a atenção é que eu tenho muito medo deste medo, desse pânico, criar um individualismo exagerado. Sim, porque senão a pessoa também vai deixar de viver integralmente. Mas tomar cautela é sempre de bom tamanho. Momentinho que o Wallace está sobrevoando aí o Cadeão de Osasco. O problema aí, o que é isso, Wallace? O helicóptero da Rede Globo. Fala, Wallace, Lara. Olha, Chico, a gente está sobrevoando aqui Osasco, mais provavelmente na Avenida Pedro Pinho, onde o pessoal está fazendo, o pessoal da polícia, da tropa de choque, está fazendo uma operação chamada Operação Presídio. E está recolhendo dos detentos aqui objetos como armas, tudo que coloca em risco a segurança deles mesmo. Agora, Chico, adivinha só, a capacidade dessa cadeia é para 108 presos. Adivinha quanto que tem? Mais ou menos 427 detentos. Você vê como é que ela está superlotada. Você pode observar aí, olha, a polícia retirando, tem muito material, muita coisa, muito lixo, fazendo uma grande operação limpeza em toda a área. Pode falar, Chico. Aí são 427 presos e a capacidade é para quantos? 108, Chico. 108. Exatamente, é isso que eu queria te colocar. Ok. 427 impressionante detentos, essa imagem. presos. Olha só, o pessoal todo sendo revistado, quer dizer, fizeram uma boa revista, está colocando tudo ali no meio. A Operação Presídio, que a tropa de choque está fazendo. Tem 140 policiais aí fazendo essa operação, Chico. Bom, tá aí, Wallace. Aí a tentativa de atenuar os problemas que podem surgir com pessoas armadas, evidente, criminosos aí dentro desse presídio. Mas, doutor Gabriel, nós temos aqui 427 homens, onde cabem 108. Evidentemente, há aí uma infração à lei. O senhor representa o Ministério Público, o senhor é fiscal da lei. Como é que o Ministério Público convive com esta realidade? Fiscalizando a lei como? Nós ingressamos com uma ação civil pública contra o governo do Estado, justamente nesse sentido, para que ele fosse compelido a retirar os presos com condenação definitiva dos distritos e a não colocar mais presos com condenação definitiva nos distritos. E o que deu isso? A ação está em andamento, porque obviamente o governo... A justiça é lenta, né? Não, o próprio governo entrou com recurso, agravo, conseguiu efeito suspensivo a liminar que a juíza tinha concedido ao Ministério Público, enfim, ele Mas tenta... vai haver essa grande transferência de presos aí na semana que vem, que deve aliviar essa situação, porque isso não é uma situação que reeduca o ser humano. Você acha que daí sai alguém preparado, reeducado para conviver com a sociedade? De forma alguma. Nós entendemos, quando ingressamos com a ação civil pública, que havia não só esse aspecto da não reeducação, mas também o perigo para toda a população vizinha desses distritos e também a própria sociedade conduzindo-se desse jeito com relação aos presos, de certa forma indiretos, estaria induzindo a provocar rebeliões. Só uma questão, a gente vê aí, esses homens todos que a gente viu agora há pouco, né? Certamente, e não estou fazendo defesa de bandido, de criminoso, certamente são pessoas pobres. Se fossem pessoas de nível superior, estavam em outros lugares. Bom, daí é só para a gente entender um pouco. Mona. O ex-sargento da Polícia Militar, eu fico emocionada só de rever, porque a gente se sente tão próximo, assim, mesmo para mim era uma coisa desconhecida. E o cuidado com eles é uma vivência de solidariedade em São Paulo, né? O doutor Gabriel e a doutora Gislene são paulistanos. Sim. Eu sou por opção. Eu nasci no Rio, mas vim para cá com 13 anos. Não está arrependido? De forma alguma. E sentem em São Paulo espaço para essa vivência mais solidária, quer dizer, no meio de uma cidade tão complexa, tão violenta? Tenta-se, né? Eu acho que a cidade cresce continuamente, então ela fica difícil, ela é uma cidade estressante, todo mundo sofre muito esses problemas. Mas bom, eu estou terminando, eu gostaria de saber da doutora Gislene o seguinte, como é que faz a policial para viver o lado alegre da cidade? Fica meio difícil porque a gente também acaba carregando uma carga emocional muito forte. Mas nós somos pessoas como tantas outras, como todos, aliás, então nós gostamos de ver os amigos, estar com eles, assistir um teatro, um cinema. E gosta de música? Gosto de música. Então vamos ver mais um pouquinho de música. A gente agradece a presença do doutor Gabriel, promotor do Ministério Público, da doutora Gislene, da Delegacia da Mulher, né, Mona? Exatamente. E eu queria acrescentar que solidariedade é sempre uma coisa boa que te leva para cima. Então vamos ver aí, vamos terminar vendo a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que se apresenta hoje no Teatro São Pedro. Uma boa tarde para você. Boa tarde.